E aí, pessoal, dentro dessa necessidade de mercado, hoje a gente usa e a gente desenvolveu isso para o mercado. Na verdade, inicialmente era só para as consultorias, mas ficou tão prático, tão eficiente, que a gente abriu para o mercado, que é o ecossistema de trabalho do Midora Visita, que é para tentar preencher todas as lacunas que hoje não existem. Ah, Gabriel, você vai vender esse programa aí para a gente? Não, não é. A ideia não necessariamente é essa. Se vocês encontrarem algo parecido no mercado, compre o que você vai achar melhor. Mas eu vou dizer que Tampa fecha praticamente todas as lacunas que faltava para fazer uma propaganda médica com alta eficiência financeira. O que é alta eficiência financeira? Para cada real que eu coloco, quantos reais volta para a empresa? E que a gente pode chamar isso de ROI, retorno do investimento. Então, isso ajuda muito no ROI da visita. Começa pelo CRM. Tudo começou pelo CRM. Eu preciso ter um CRM que, de fato, gere uma inteligência de mercado para eu apoiar melhor e ser cada vez mais produtivo para o prescritor. E dentro desse CRM, nós criamos um CRM validado de 8 dimensões comportamentais e prescritivas. O que seria isso? O CRM dividido em 8 dimensões. Primeiro, a dimensão de identificação. Muitas farmácias até têm isso aí, tá? Parcial, mas tem. Que é registro do prescritor. Segundo, segunda dimensão, o acesso. Como chegar até ele, que influencia, melhor canal para falar com ele, barreiras na agenda, dificuldade que eu preciso romper, qual dia que eu consigo visitar, cadência, quando visitar, qual é o ritmo da visita, o que faz sentido, qual é a região, comunicação, como é que eu chego no canal de comunicação que eu consigo entrar no coração dele ali e gerar um relacionamento. Os drives, o que são drives? Os drives são palavras ou frases ou assuntos que eu ganho a atenção dele ou que eu consigo fazer com que ele preste atenção, que ele preste atenção no que eu estou falando, ou que eu consigo fazer com que ele prescreva algo que vai ser muito útil para ele e para o paciente dele. Não basta só ele prescrever algo para ajudar a farmácia. É uma relação muito curta. Precisa ser algo que vai todo mundo ganhar na cadeia. Ele vai ficar feliz porque vai ter resultado nos tratamentos, o paciente vai ficar feliz porque teve resultado com o produto e com o médico, e você vai ficar feliz que você está aumentando cada vez mais o seu faturamento e com margem. D6, são riscos. Aonde que você não pode pisar? Aonde que você tem que ter cuidado quando você está com esse prescritor? Quais são as fragilidades que você tem que evitar? D7, dimensão 7, potencial do prescritor. Aqui é onde você vai ter o time. Eu insisto mais um ano com ele, eu desisto dele esse mês. E D8, a próxima ação que eu tenho que gerar com ele. Então, dito isso, eu consigo transformar quase toda visita em visita produtiva. Beleza, aí a gente começou a ter o CRM. Só que o CRM só não basta, porque cruzar esse tanto de informação num questionário muito extenso vira igual pesquisa de IBGE. Se não tiver como ter uma inteligência por trás, para. E aí, pessoal, que a ideia é que tudo isso gere uma próxima ação. A próxima ação registrada, uma visita sem próxima ação é uma visita incompleta. Lá não tem objetivo claro, ela parece só um turismo. Eu vou lá, porque tem que ir lá, porque quem é visto é lembrado. Essa frase é boa, mas hoje em dia ela está ficando um pouco irrelevante. Quem é visto é lembrado? Sim, mas eu tenho que ser visto bem. Se eu for visto mal, vou lembrar como coisa ruim. Então, eu preciso subir a qualidade da prescrição e não dá para ficar improvisando. E aí, pessoal, eu vou falar que tem um ponto fraco hoje na visita, que não é só o consultório que está mais difícil de visitar. O trânsito está cada vez pior. Mesmo quem está em cidade pequena, de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, a cidade é pequena, a rua é pequena, o espaço para estacionar é menor. E é muita gente com carro. Então, não é só trânsito que está travando o propagandista, mas achar uma vaga para estacionar. Então, eu preciso melhorar minha capacidade de visita para eu ter menos esforço físico, deslocar menos e conseguir mais resultado. E aí a gente precisava de uma inteligência para fazer uma cobertura deslocando menos. Foi o que a gente fez. Esse aqui hoje
é um painel, é uma tela do Midora Visita. Todos os médicos eles estão relacionados não por ordem alfabética. Quanto tempo tem, mas sim por quanto tempo tem que eu não visito. E eles vão sinalizando e mudando de cor em função, à medida que vai aumentando o tempo sem visita. Para que eu fique atento e não deixo chegar num alerta crítico. Muda até o sinal, tá? Ontem eu comentei isso aqui, ó, fica radioativo o médico. Tá a ponto de estragar, porque tem, nesse caso aqui, é porque o algoritmo do sistema coloca que quando não teve primeira visita, fica em 9.999 dias sem visita, para chamar ainda mais a atenção do propagandista que precisa voltar lá e restabelecer. Outro ponto importante, que não adianta estar em lista ou em tabela. Quando você clica no mapa do aplicativo, cada prescritor tem uma cor, e cada cor representa alguma coisa, e se eu clicar em cada pontinho desse, eu vou ter o detalhamento do prescritor. Então, eu vou ter ali dica de material, só para vocês terem uma ideia. Eu vou visitar o doutor fulano de tal. Qual que é a especialidade? A endocrinologista. Quando eu clico no médico, aparece qual material que eu posso entregar para ele, que ele vai gostar, quais materiais eu já entreguei, o que aí tem uma IA, que eu vou falar um pouco mais à frente, fala o que eu preciso fazer na visita, e aí eu tenho mais relevância. Eu posso fazer com a minha intuição? Posso, mas nada melhor que uma dica de alguma ferramenta que leu todo o CRM de 8 dimensões, que leu tudo o que você escreveu nas visitas, interpretou e te fala, acho que você precisa fazer isso na próxima visita. Então, te ajuda muito. A agenda que a ferramenta tem parece ser uma agenda simples, igual o nosso calendário do Google, mas não é. Quando eu faço o roteiro inteligente, porque eu tenho um roteiro, para mim, uma das coisas também mais difíceis para visita, até propagandista que tem 20 anos de mercado, é montar roteiro. A ferramenta faz um roteiro em menos de 1 minuto. E uma das coisas que ela olha é se tem algum médico agendado naquele dia. Se tiver, ela vai puxar o médico e encaixar no meio da agenda, do roteiro, para você não deixar de visitar. E esse roteiro vai priorizar distância, vai priorizar médico que está sem visita e médico âncora, que é o médico que precisa ser visitado naquela semana. Então, isso te dá planejamento e tem uma outra ferramenta que também ajuda muito o propagandista, que é o seguinte. Só para deixar claro, tá, pessoal? Esse mapa que eu mostro aqui é fake. São prescritores inexistentes. Foram preenchidos só para ter visualização, mas não são pessoas reais. E nem pontos reais. Então, dentro disso, quando eu visito comum, chegar num consultório, todo felizão lá para falar com o médico, de repente eu chego, a secretária fala assim, olha, o doutor não vai te atender mais. Está apertado, você vai ter que ir embora. A ferramenta, se o registro está correto, ela fala, olha, ao seu lado, ela pega o GPS e fala, hoje, quarta-feira, de 11 às 2 horas, tem esses médicos perto de você que atende propagandista. Então, você consegue sempre extrair uma visita a mais no momento de erro, no momento onde você fala, não consegui completar o que eu queria. Aí ela te fala, olha, por que você não visita esses 3 médicos aqui que estão do seu lado? Tem muito tempo que você não visita, e recebe propagandista na quarta-feira, 11 horas da manhã até 2 horas. E o propagandista dali, sem precisar pegar o carro, e fala, eu não tinha pensado nesse médico. Realmente, deixa eu visitá-lo. E vai lá e ganha o seu dia. Então, ela faz isso, você pode acessar a qualquer momento do dia, e ela te dá sempre aqueles prescritores que estão disponíveis para te receber. E aí vem a IA. Ontem eu falei muito do IA no comercial, teve gente que falou, mas você explicou, mas eu não consegui ver viabilidade para pôr na minha farmácia. Eu expliquei como fazer um prompt, como fazer um copiloto e como que a vendedora consulta. Agora, em 1h30, falar sobre atendimento, falar sobre rejeitado, explicar e montar uma IA dentro da farmácia não é possível, nem se eu quisesse. Mas eu vou dizer para vocês que entre montar uma IA, eu ainda prefiro o mastigado. Hoje, como é que funciona a ferramenta? Quando o CRM está preenchido, a IA olha assim, se esse prescritor tiver pelo menos 7 campos do CRM preenchido, eu vou ler. Se não tiver nem 7, eu nem leio, porque IA sem informação ela é burra. Então, ele nem lê. Então, ela olha assim, todo dia, meia-noite, a ferramenta, ela olha todos os prescritores que têm pelo menos 7 campos preenchidos no CRM, de 8 dimensões,
e analisa todas as visitas que esse médico recebeu e qual foi o comentário e análise da visita, e analisa todas as próximas visitas que você colocou. Baseado no CR, e as visitas e próximas visitas tem que ter no mínimo 120 caracteres. Porque aquela história de falar, não, o doutor gostou do material. Isso não serve para nada, gente. Isso é informação inútil. O doutor gostou. Gostou de quê? Gostou de mim? Gostou do qual parte do material? É legal, porque a gente preencheu isso durante muito tempo, tá, gente? Eu mesmo já recomendei, coloca lá se gostou ou não. Mas isso é uma informação rasa. E aí, olha para isso e fala, não dá para poder avaliar dessa forma. Então, dentro disso, pessoal, o que a gente faz? A IA vai olhar, tem que ter 120 caracteres, vai olhar a relevância. E aí ela vai todo dia processando as visitas do dia anterior. E de manhã o propagandista está com a visita processada. Existe uma forma de você burlar a visita, burlar isso, que é o quê? Vamos supor que é um médico importante. Você fala, não, eu não sei se está com tudo preenchido. Aí tem um botãozinho lá no prescritor, você fala, me ajuda, Midora orienta. Aí a IA à noite vai te ajudar mesmo você não tendo preenchido os caracteres. Só que ela vai, no final, ela tem lá que é nível de relevância. Se o processamento está com pouca informação, ela vai falar que vai ser baixa, média ou alta. O nível de assertividade no que ela vai te orientar. Então, ela pode te dar uma orientação completamente sem pé, sem cabeça, mas ela vai classificar, pelo que você me entregou aqui, foi baixo a qualidade das informações, então é baixo a qualidade da minha orientação. E aí você consegue jogar o médico, e isso também vai migrar para o painel do médico. Quando você clica lá no prontuário daquele médico, a Midora orienta, joga para o prontuário também o que ela processou à noite. Então, ela pega esse CRM 8 dimensão, ela vai analisar o perfil de comunicação, então ela vai te dar dicas. Às vezes vai faltar criatividade, ela vai analisar se você preencheu corretamente. Esse médico é analítico. Então, ela vai falar, olha, o médico te pediu um material sobre síndrome do ovário policístico. Como você falou que ele é analítico, apresenta a partir desse ponto para o prescritor. E essa IA, ela foi treinada para ler comportamento humano. E médico é ser humano, né, gente? A gente esquece disso. Então, a IA foi treinada para ler comportamento humano. A gente está tentando quebrar lá uma trava da IA, porque tem um campo lá que a gente preenche também LinkedIn, Instagram e site, que é treinar a IA para ler comportamento na rede social. Mas a gente está com algumas travas, porque pela legislação brasileira, a IA não está querendo ler comportamento na rede social. Mas a gente vai conseguir, porque isso ajuda muito da gente entender como é que a pessoa quer ser vista, como é que a pessoa quer ser lembrado, porque isso pode ser gancho para negociação. E aí você tem ali, isso aqui é uma telinha do Midora Orienta, talvez não dá para vocês lerem, mas assim, tem todo o descritivo e sempre de uma maneira de tópico para facilitar a leitura do propagandista se ele não receber uma bíblia, né? E para lançar a visita é em 30 segundos, gente. É muito rápido lançar uma visita. Põe o nome do prescritor, o endereço já puxa automático, que tipo de interação eu fiz, qual é o status da visita, e automaticamente está lançado. Aí eu vou descrever, eu posso descrever depois, mas pelo menos a visita é importante que seja na hora. E aí, gente, Midora a visita. O campo fala baixo, baixo. Os médicos soltam assim uma frase numa visita, uma frasezinha curta. Mas eu preciso ouvir essa frase bem baixinha e processar. O campo realmente fala baixo, mas a farmácia inteligente está ouvindo tudo e processando. Isso é a farmácia do futuro. Que qualquer informação vira dados para processar e fazer uma próxima ação. Então, o propagandista de alta performance não só escuta, ele interpreta. E esse é o nosso desafio. Se é tão difícil interpretar, nada melhor do que o uso da IA para isso. Isso aqui vocês não têm que fazer um prompt. O prompt está pronto dentro da ferramenta. E outro ponto muito importante, que talvez o propagandista assim, que está aqui vai falar, não, Gabriel, pelo amor de Deus, você fez isso? Não, isso não. Eu vou falar, gente, isso foi a melhor coisa de tudo que a gente fez, isso é uma das coisas mais importantes. Toda visita faz o check-in. Só que existe um relatório em tempo real de auditoria de check-in. E esse relatório traz, o médico atende na rua tal, número tal. Você fez o check-in 2.000 metros de distância, 500 metros de distância.
200 metros de distância, 100 metros de distância. Abaixo de 100 mil não cai na auditoria, abaixo de 100 metros não cai na auditoria. Aí você fala assim, Gabriel, mas você fez isso aí para vigiar o que a gente está fazendo? Não, gente, não é. Vocês não têm ideia. Assim, ó, eu sou o maior defensor de premiações e um salário muito bom para um visitador. Por quê? Porque eu acho um trabalho muito árduo e difícil. Mas eu preciso validar isso dentro da empresa, porque senão a pessoa não consegue, a empresa não consegue ver que você trabalha tanto, que você se esforça tanto. Então, primeiro, deixa muito claro o que você faz, sem questionamento nenhum. Porque, às vezes, a farmácia pode ter queda de venda. E se ela tem uma equipe de propagandista, um dos primeiros suspeitos é que a equipe pode não estar sendo eficiente, não estar fazendo a visita. Isso não cai, isso não gera questionamento. Fica claro que você está. E outro ponto mais importante ainda, eu sofro nas consultorias, e não é fácil isso. O médico muda de lugar e o propagandista muda de cabeça o endereço e não atualiza. Gabriel, seu fone tá fechado. Alguém fechou, eu abri, alguém fechou. Deixa eu ver se voltou aí. Tá me ouvindo? Sim. Então, assim, ó, a auditoria de check-in, gente, serve para lembrar o propagandista, olha, você está visitando o médico em outro lugar, mas você não alterou no registro. Por favor, altera lá, amigão. Então, esse ponto é muito importante, porque nada melhor do que a gente ter tudo ali certinho. Vou fazer uma mala direta, vou mandar, ó, final de ano eu vou mandar alguma coisa para os meus 50 médicos pelo correio. Endereço correto é pré-requisito para isso. Então, esse alerta inteligente, ele serve para alertar que alguma coisa no cadastro não foi feito corretamente. Então, por favor, propagandistas que estão aqui comigo, não ache que auditoria é fiscalização opressora, porque não é. Confia em mim. É uma proteção e é um reconhecimento puro de quem usa camisa no asfalto e rala o tempo inteiro. Você está aqui agora, daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está aqui, você está aqui, você está aqui. Chegou 7 horas, saiu. Caramba, olha o tanto que você rala. E isso às vezes não está claro. Então, assim, eu acho que essa visão, que esse tipo de ferramenta é algo para fiscalizar propagandista, gente, colegas propagandistas, tira isso da cabeça. Não é. Isso é para provar, ó, tem propagandista que ganha mais, às vezes, do que um gerente dentro de uma farmácia. Se eu não tiver a justificativa ali clara, isso gera um problema muito sério para a gente. Então, acredita em mim. Outra coisa que a ferramenta gera, para algumas farmácias que acompanham KM, Vale, estacionamento, tem como registrar ali diariamente. E outra coisa que eu acredito muito, fui criado, adorava videogame, né? Sou o cara do Atari, para quem conhece esse videogame. A minha casa tem 2 videogames. O Midora Visita tem um BI que é totalmente gamificado. Totalmente gamificado. Tem troféu, palavra de incentivo. E a gente tem nessa plataforma já 30 profissionais usando. Vocês precisam ver os propagandistas das cidades. Eu não vou dizer que é 100%, mas a grande maioria. O esforço que eles fazem para melhorar o posicionamento no game. Então, a pessoa tem... Só ela vê, o colega não vê. Qual que é o posicionamento dela dentro da empresa, quando a empresa tem muitos propagandistas, e qual o posicionamento dela nacionalmente falando. E aí, minha gente, me surpreendeu. Sabe aquilo que você acha que funciona, mas você não tem certeza? Quando nós implantamos essa ferramenta, os propagandistas me ligando, mandando mensagem, falando, cara, como é que eu faço para melhorar minha pontuação? Outro ponto muito importante. Tem farmácia que só tem um propagandista. Às vezes o propagandista não sabe se ele está no caminho certo, nem o dono da farmácia sabe se ele está no caminho certo. E ele acha, não, será que eu sou bom? Será que eu estou fazendo? E é muito importante ter autoestima. E aí ele fica entre os 10 primeiros ali, 5 primeiros, e fala, não, eu estou muito bem. Então eu estou no caminho certo. E a gente teve uma outra grata surpresa.
Os 10 primeiros colocados normalmente são os 10 que mais tiveram resultado esse ano. Olha a coincidência. Então, é uma gamificação, a gente tem um BI dentro da ferramenta para a pessoa. Eu acredito muito no autogerenciamento. A gente pode ter gestor, mas melhor que ter gestor é o próprio profissional se gerenciar, porque aí o gestor é um cara legal, ele não precisa cobrar, porque a pessoa já está se cobrando. Então, a ferramenta, ela traz todo o indicador do propagandista, tudo que vocês possam imaginar do que tem a ver com a visita. E ela chama, inclusive, a gamificação do Midora Visita chama Minha Evolução. Que mais importante do que resultado é evolução. Eu posso ter o melhor propagandista em perdendo o ritmo. Isso é péssimo para ele a longo prazo e péssimo para a empresa. Mas eu posso ter um propagandista que não estava com muito resultado, mas ele está subindo degrau por degrau, em breve ele vai ter muito resultado. Esse aplicativo também tem missões diárias. Aparece lá quantas visitas ele precisa fazer, para quantos pontos ele tem que fazer, quantos CRM ele tem que preencher, quantos check-in ele precisa preencher, quantas próximas visitas ele precisa preencher, quantas visitas ele precisa fazer. Isso é bom e é tudo em realidade. Por quê? São coisas que tem que fazer mesmo. Então, quem faz, ganha ponto. A gente tem também um BI para o propagandista se enxergar e enxergar o resultado dos médicos. Mais do que visitar é saber se a visita deu certo. Então, isso é pré-requisito. Toda farmácia que faz visita ter um relatório de qual o resultado que essa visita trouxe. Então, a gente entrega isso. A gente oferece para qualquer farmácia, obviamente, a consultoria para uma farmácia por região. A gente nunca trabalha com 2 farmácias por região. Os produtos, eles não são obrigatórios, mas a empresa pode contratar só a consultoria, embora para toda a consultoria eu entrego o Midora Visita, ou a farmácia pode contratar só o Midora Visita e receber todos os treinamentos lá online, que a gente tem lá na plataforma, encontro mensal, mas não é uma consultoria para aquela farmácia. É o aplicativo para uso no dia a dia da farmácia. Então, a gente tem a nossa empresa, a gente tem 2 empresas hoje, a de consultoria e a de inteligência. E a de inteligência hoje é a empresa que está mais evoluindo, até pela necessidade, que é computar tudo que a gente tem internamente e tentar transformar em estratégia de ação. E aí, pessoal, para quem se interessou no aplicativo, a gente tem, eu vou mostrar ele aqui um pouquinho, rapidamente, para quem ficar aqui, mas o aplicativo, hoje, a gente tem um plano Start, que é 297 por usuário, o plano Gestão, que é 397 por usuário, e o plano Performance, que é 497 por usuário. E para as empresas que têm mais de 3 propagandistas, esses valores eles são negociados. Existe ali uma negociação. Para aquela empresa que já usa uma ferramenta e não quer perder informação, e se precisar transferir os dados para o Midora Visita, aí tem uma taxa de implantação, que é uma coisa bem trabalhosa, que é transformar uma informação de um lugar para outro. Se a empresa não tem nada para transportar, não tem essa taxa de implantação. É só assinatura. Bom, a gente está aí na consultoria. A minha equipe toda que está comigo é uma equipe sênior, no mínimo, são 8 anos de mercado. Eu, que estou aqui com vocês, eu tenho caminhando para o meu 24º ano de mercado magistral. Conheço a farmácia realmente por dentro, produção, visitação e comercial. A gente já trabalhou nesse curto intervalo de consultoria em mais de 150 farmácias, acompanhando o dia a dia, desde farmácia de grande porte a pequeno porte. E a gente já tem mais de 1.000 profissionais da área de saúde treinados com diversos assuntos aí do mercado. Então, quem quiser me seguir, eu não tenho muito hábito de postar, não é porque eu não sei que isso é importante, mas porque, infelizmente, pessoal, sobra pouco tempo para mim, mas quando eu posso, pode olhar lá, meus olhos estão sempre inchados, porque é o final do dia, depois de um longo dia de consultoria. Se precisar falar com a gente, estamos à disposição. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, principalmente para os propagandistas que estão aqui nessa sala. Ontem pela manhã eu recebi um áudio, um vídeo de uma propagandista, falando sobre o uso da ferramenta, de um depoimento com muita sinceridade, que ela é uma pessoa muito séria, e me tocou e eu queria compartilhar o que ela falou sobre a ferramenta. Para quem acha
que essa é uma ferramenta para gerente de loja ou para a farmácia, vocês vão se surpreender, porque é uma ferramenta para o propagandista. Na verdade, esse foi o segredo. Eu não fiz uma ferramenta para a farmácia. Eu fiz uma ferramenta para o propagandista, que quando ele tem sucesso, por tabela, a farmácia ganha. Então, essa ferramenta ela nasceu para o propagandista e a farmácia usufrui do resultado do propagandista. Então, o depoimento dela, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha que legal. Meu nome é Jéssica Gregoleto, eu sou farmacêutica e trabalho com visitação médica. Falar sobre o Midora Visita é algo muito fácil, porque o Midora me trouxe exatamente isso, facilidade no meu dia a dia, praticidade. É um aplicativo fácil de mexer, mas que eu consigo organizar muito bem a minha rotina. Através do Midora eu consigo ser muito mais assertiva nas minhas visitas e também consigo ser muito mais produtiva. Através do Midora, eu consigo fazer um roteiro inteligente, aonde eu entrando no aplicativo eu consigo verificar quais médicos estão disponíveis para receber visita. Algo que eu gosto muito do Midora também é o fato dele me dar a relação de todos os médicos e esses médicos estarem divididos por cores. Por exemplo, médicos que estão sem receber visita há mais de 30 dias, cor vermelha. Então eu sei que são médicos que eu preciso ter mais agilidade para agendar uma nova visita. Ele traz muita praticidade e algo que eu acho fundamental, acho o meu elemento chave no Midora, que eu mais gosto, que até então eu não tinha. Já trabalhei com planilhas, já trabalhei com outras formas de visitação, mas só o Midora me trouxe a praticidade de ver todas as visitas anteriores de maneira bem rápida e objetiva. Porque na visitação médica, todo mundo fala que a gente precisa ter continuidade e justamente com o Midora eu consigo isso, ter continuidade, porque eu consigo ver o que foi trabalhado na visita anterior, o que esse médico falou, qual material eu levei, se eu entreguei um brinde eu consigo cobrar, se eu levei o material eu consigo retrabalhar. Como a carteira de um visitador médico, a gente tem muitos médicos, acaba ficando difícil a gente lembrar cada detalhe de cada visita. Mas o Midora ele veio para resolver isso. As informações estão de fácil acesso, então antes de eu entrar para uma nova visita, eu justamente verifico o que foi falado na visita anterior. Consequentemente, eu consigo dar sempre continuidade às visitas e ser muito mais assertiva. E claro que isso vai impactar diretamente no aumento da prescrição dos médicos. Pelo esse tempo que eu estou usando o Midora e estou conseguindo usar da melhor maneira as ferramentas, eu estou conseguindo ver que justamente o meu painel de médicos está aumentando as prescrições. Graças ao Midora, a gente consegue ter muito mais agilidade, praticidade. Algo bem bacana também do Midora é a questão do game que tem dentro do Midora. Eu moro numa cidade relativamente pequena, com 110 mil habitantes, então não tenho outros colegas visitadores. Mas com o Midora eu consigo comparar a minha produtividade a nível de Brasil. Isso também é muito bacana, sem contar que esse game tem metas diárias, então é algo que nos norteia. Ou seja, o Midora me trouxe praticidade, agilidade e principalmente me poupou muito tempo de ficar preenchendo planilhas. E sem contar que nós estamos num tempo da IA. E o Midora, ele tem várias ferramentas que usam a inteligência artificial para nos propor estratégias para uma nova visita, o roteiro, enfim, ele está repleto de inteligência artificial, que é justamente o futuro e que acaba nos dando muito mais produtividade e o nosso tempo acaba sendo gerenciado muito melhor. É o depoimento de quem usa gratuitamente. E eu compartilhei com vocês, obviamente eu pedi autorização, se eu podia compartilhar. E
de quem usa. Então, a ferramenta foi feita para quem usa. Pessoal, o seguinte, eu vou tirar um momento aqui para tirar dúvidas de quem está presente. E quem quiser ficar, a palestra, a proposta já foi encerrada. Quem quiser ficar para eu demonstrar o aplicativo ao vivo aqui, eu tiro mais uns 10, 15 minutinhos aqui e mostro. Tá? Eu vou responder aqui as perguntas do chat. Deixa eu ver aqui. Só temos uma pergunta por enquanto, Gabriel. E a Andréia falou que tem interesse na ferramenta. Tá. Pessoal, é o seguinte, o que acontece? A ferramenta ainda, ela não conversa, a ferramenta Midora não conversa com o sistema da farmácia, tá? Mas é uma questão de tempo, porque nas empresas que a gente tem o BI, ela já vai conversar. Então, hoje a gente tem o BI, que cruza a propaganda médica com o relatório de vendas da farmácia, e temos o Midora Visita. Do Midora Visita, eu vejo tudo sobre o médico, menos o valor que ele manda. Mas eu tenho em paralelo o BI, que me entrega quando ele vende, quanto que ele vende. Agora, o que a gente está fazendo já com alguns clientes? Nós estamos linkando no Midora Visita, mas isso é para alguns tipos de consultoria. Isso não é aberto para todo mundo. Hoje, no Midora Performance, que é o outro pacote, a gente entrega o BI numa mão e o Midora Visita no outro, e uma coisa comunica a outra mais com a sua interpretação. Num outro momento que a gente vai cruzar os dois. Então, hoje a gente não está entregando os dois. E não é por problema com o aplicativo, é porque qual é a maior dor que a gente tem em todas as farmácias, sem exceção? Eu tenho um prescritor que tem 6 cadastros dentro da farmácia. Eu tenho uma nutricionista que tem um número de CRN, eu tenho uma nutricionista que tem um número de médico, eu tenho 3 números de CRN dela, ela tem 3 números de médico, ela está em 5 coisas, eu tenho o mesmo nome em várias coisas ali. E isso gera um problema muito sério, por quê? Se não tivesse essa duplicação no sistema, a gente já faria isso automaticamente, porque é fácil fazer. O problema é que eu tenho um médico que eu visito no Midora, mas dentro da farmácia ele tem 5 CRMs. Isso dificulta um pouco o relatório de faturamento dentro do Midora. Mas eu tenho o BI. Então, a empresa que contrata, a gente entrega o BI gerencial, aí a empresa decide se vai fornecer esse BI ou não para uma ou para outra pessoa dentro da empresa. Então, assim que a gente cruza. A alimentação do app. Não precisa alimentar o app com números da farmácia, mas é necessário. O app, ele faz o quê? Ele vai transformar o que você faz em informação. Então, você precisa alimentar. O questionário CRM 8D é você que preenche. Cada farmácia tem o seu. Eu não entrego para nenhuma farmácia registro preenchido. Por que eu não entrego? Porque cada farmácia tem seu registro. Eu não posso, se eu conheço um médico, preencher para alguém. Não seria correto eu fazer isso. E até porque a minha informação pode estar equivocada. Então, o CRM com 8 dimensões, cada farmácia preenche. Para a farmácia que tem esses CRMs preenchidos, a gente consegue exportar algumas coisas. Tem que ter a mesma condição de exportar. Aí a visita, o que aconteceu na visita, o que o médico te falou, como é que ele falou e o que você vai fazer na próxima, não tem jeito. Isso você tem que preencher. Tirando o que o médico falou, os dados dele e o que você vai fazer é a única coisa que você preenche. O resto a ferramenta faz por você. Ela puxa tudo. Aí o resto ela faz. Obrigatoriamente, toda empresa que me contrata, eu dou um BI. Mas não é porque meu coração é muito bom e eu adoro dar as coisas para as pessoas. É porque o BI eu consigo mensurar se o trabalho está dando certo ou não. Eu consigo, por exemplo, às vezes, numa consultoria, eu sempre recomendo para toda empresa, quando contrata a gente, para a gente fazer um diagnóstico dos últimos 3 anos da farmácia. Por quê? Eu só posso melhorar algo que eu sei como está. Se eu chego numa farmácia sem olhar para os últimos 3 anos da farmácia, eu vou cometer alguns erros, eu posso dar algumas orientações que não procedem. Então, primeiro eu olho para trás para ver o histórico, depois eu olho para frente e depois eu faço o plano de futuro. Então, dentro disso,
no próprio BI, como eu faço o diagnóstico antes, eu entrego 3 anos de histórico da farmácia, para a gente ver se aquele investimento que nós vamos fazer, se vai valer a pena ou não. Porque uma coisa que eu aprendi, a gente não pode dar despesa para a farmácia, ou para qualquer negócio, até para os colegas propagandistas que estão aqui. Se você é visto como despesa na farmácia, você está com um problema. Não dura. Você precisa ser visto como investimento. E o BI nos norteia, porque eu sei, ó, no tempo zero, qual que é a minha venda diária? E agora? E agora? Crescemos quanto esse ano em relação ao ano passado? Ó, crescemos 20%, ó, tá melhor, que a gente vem de uma média de crescimento de 7%. Tá valendo investimento. Não, encolhemos. Ixi, por que encolhemos? O que nós temos errado? Aonde faltou? Então, isso ajuda muito na tomada de decisão. Cada vez que eu tenho mais experiência no mercado, menos eu tomo decisão, Leia, por intuição. Eu tenho minha intuição, mas eu sempre checo ela com o número. Eu tenho algumas limitações aqui pelo fato dessa versão ser fake, que na verdade o banco de dados dela é fake. Tem algumas coisas que eu não consigo mostrar de forma tão perfeita, porque a perfeição ela é quando tem um histórico da visita. Então, tem coisas aqui que não tem o histórico, porque eu uso só para demonstração. Então, existe uma versão para aplicativo, que instala em qualquer celular, iPhone e Android, e existe a versão para se navegar no computador. E eu posso ter uma versão que o dono da farmácia usa, o farmacêutico da farmácia usa, a mesma conta, e o visitador usa. Para mim não tem problema se eu tenho 3 pessoas compartilhando o mesmo acesso. Então, existe uma diferença de a senha de gestor de propagandista, mas basicamente é muito pequena a diferença. Com a única senha para a farmácia pequena, uma única conta resolve. Tá? Vou começar aqui pela agenda. Parece uma agenda Google, mas essa agenda ela vai influenciar no roteiro inteligente. Então, quando eu escolho aqui o prescritor que eu vou visitar, dia que eu vou visitar, o horário que eu vou visitar, tipo de agenda. É um médico que é agendado, retorno, é prospecção, é acompanhamento, eu vou num evento. Isso gera inteligência, tá, gente? Prospecção é um tipo de visita, retorno é outro tipo, evento é outro tipo. E aí, aqui, ó, como eu já agendei para o médico, é muito importante eu já escrever o que eu vou levar nessa visita. Imagine, eu vou fazer uma primeira visita. Prospecção. O que eu vou levar nessa primeira visita? Eu tenho que levar alguma coisa que agrade. Eu tenho que levar alguma coisa que vai chamar atenção. E é aqui, eu coloco aqui o detalhe da visita. Beleza. Então, salvei na minha agenda. Lembra que se eu coloquei o horário, hoje é de 17, isso daqui. Beleza. Por que o roteiro, por que essa agenda é importante? Agora eu vou usar o roteiro inteligente, tá? Roteiro inteligente. Isso aqui é dificílimo, tá, gente? Propagandista, mesmo propagandista experiente, montar roteiro de um painel 200 médicos é coisa muito difícil. Eu posso falar de assim, ó, vivendo isso todos os dias. Agora, olha que legal. Eu tenho um médico agendado hoje, não tem? Tenho. Acabei de agendar ele, ó, Fernando. Ó. Eu quero fazer um roteiro de 6 quilômetros em torno do Fernando. Eu quero programar 15 tentativas de visita com os médicos do entorno. Está pronto o meu roteiro. Ela está processando aqui. E aí agora, o que ela vai me entregar? 15 visitas com médicos que atendem hoje 5 quilômetros distante do Fernando. Automaticamente. Aí o que ela faz? Ela vai tentar puxar os médicos que têm mais tempo sem visita, primeiro, e vai tentar fazer com que eu me desloque menos e vai encaixar, ó. Esse prescritor atende de 8, 9 e 10. Olha como é que ele está primeiro. Esse aqui 8, 9, 10, esse 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10. E os prescritores que atendem mais no final do dia vai ficar por último. Dessa forma, ele vai fazer com que eu desloque menos. Então, eu pego aqui, ó. Essa aqui é a primeira visita do dia. Com quem que é? Com o doutor Sérgio. E essa aqui? Essa é a última visita do dia. Fala, Gabriel, você falou que o seu aplicativo a gente não desloca muito. Por quê? Porque, infelizmente, esse prescritor só atende final do dia. Eu até gostaria de visitar ele 8h30 da manhã. Mas olha aqui no desenho, ele só visita, só recebe às 17. Então, infelizmente, esse
a distância não foi obedecida, por causa do horário que ele atende, ó, à tarde. Mas repare, as últimas visitas do dia, elas estão aqui, uma pertinho da outra para deslocamentos, porque eles atendem no mesmo horário. Aí eu tenho aqui a 8ª, aí eu tenho aqui a 2ª, ó. Então aqui, ó, primeira visita do dia, segunda visita do dia, terceira visita do dia. Então ele vai olhar menor deslocamento e horário que o prescritor recebe o propagandista. Simples assim. Ah, Gabriel, mas olha, eu achei essa ferramenta sua de roteiro inteligente não tão inteligente assim, porque eu gostaria de visitar o doutor Sérgio Ribeiro. Vou tentar. Em segundo lugar e não em último lugar do dia. Beleza, a gente pega o Sérgio e coloca aqui 15. Ele vai virar segundo lugar do dia. Ó. Sérgio Ribeiro. Segunda visita do dia. Então eu tenho roteiro inteligente gerando de forma automática e eu posso vir aqui, pela minha experiência com a cidade e com os médicos, fazer um pequeno ajuste de qual que eu vou fazer primeiro. Não tem problema. Eu consigo ajustar. Mas uma coisa, gente, é a gente ajustar. Quem visita sabe disso. Outra coisa é criar do zero. E aí eu vou contar para vocês o que acontece quando cria do zero. Isso aqui, ó, foi uma das maiores lacunas que a minha consultoria não conseguia resolver e a gente passou a resolver. Eu não tinha controle quais prescritores estavam sem visita e quanto tempo eu estava sem visita. Então, primeira coisa no registro do prescritor, olha, eles estão ordenados do que tem mais tempo sem visita para o que tem menos tempo. Então, a última vez que eu fiz um lançamento de visita foi há 14 dias aqui nesse painel de simulação. Esse aqui tem 69 dias, esse aqui tem 78, 83, 83, 83, 84. A partir de 90 muda de cor, que é o que a Jéssica estava falando naquele vídeo. 60 ele muda de cor, na verdade, já fica azul. Verdinho é quando está no mês corrente. Sem cor é porque tem mais de 30 dias. 60 dias azul. Mais de 90 dias sem visita, laranja. Mais de 120 dias sem visita, vermelho. E aí separa. Separa assim na mesma tela, como estamos vendo aqui, ou separa em relatórios. Gabriel, quais são os médicos na minha cidade, no meu painel, que tem 120 dias que eu não visito? Essa é a lista dos médicos que tem mais de 120 dias. Está aqui. Gabriel, quais são os médicos que têm mais de 60 dias? Está aqui. E aí tem a lista de aniversariante, ó. Às vezes a gente fica achando que tem que ficar comprando presente para todo mundo na visita. Oh, meu Deus, eu podia visitar o médico no dia do aniversário dele, já pensou? Então aqui tem uma lista só dos médicos que estão fazendo aniversário. Então, prescritores aniversariantes do mês. Ó, eu tenho essa aqui que faz aniversário 2 de junho, já pensou eu visitar? Eu falo, doutor, hoje eu vim aqui te visitar, seu aniversário, parabéns, que Deus te proteja, bababá, felicidade. Olha que coisa legal. Então, eu posso visitar na semana do aniversário, ninguém lembrou do aniversário do médico, só você. Pode acontecer, tá? Propagandista não lembra disso. Então, eu tenho a lista do aniversário antes do mês, e para facilitar, às vezes, até para o financeiro da farmácia, quando a farmácia tem a cultura de dar presente, eu tenho aqui, por exemplo, eu estou em junho, então eu tenho a lista do aniversário de junho e de julho. Então, eu já me programo financeiramente para comprar os presentes de julho. Qual médico eu vou comprar um presentinho, uma lembrancinha. Então, está tudo aqui. Eu também tenho os médicos que eu vou pôr em foco. Qual médico? Em vez de trabalhar 200 médicos num período, a gente trabalha em grupos. Quais médicos eu ponho em foco? E aqui eu tenho o meu painel lindão distribuído no mapa da cidade. Ó, aqui é tudo fake, ó. Tanto de aqui, porque isso aqui a gente criou aleatoriamente. Mas, ó, eu tenho os médicos aqui, mudando de cor. Se eu clicar, eu tenho os detalhes do prescritor. Todo aqui. Ó. Tem aqui, clico nesse, tudo aqui sobre ele. Clico nesse, tudo sobre ele. Clico nesse, ó, vai mudando os médicos aqui. Então tá tudo aqui. Se eu quiser, da onde eu estiver, se eu apertar no carrinho, ele liga o meu GPS e me leva até o prescritor. Então eu tenho um painel tanto em relatório, como vocês viram, quanto no mapinha. Eu tenho também a parte de gestão de visita. Olha que lindo isso aqui, ó.
Vamos supor que eu vou visitar o doutor Henrique agora e a secretária falou, aguarda um minutinho que ele vai te atender. Se eu jogar Henrique, só assim, ó. Vamos supor que é Henrique Queiroga. Queiroga, ó. Queiroga. Vai aparecer todas as visitas com Queiroga. O que eu falei, o que aconteceu nas visitas, o relatório que eu posso ter escrito aqui, e o que eu fiz de estratégia. E que dia que foi. Ali, ó, em um segundo eu faço a leitura antes de visitar ele. Pode ser feita manualmente, como eu fiz, ou pode ser feita por IA, como eu vou demonstrar depois. Então, aqui eu consigo ver numa única tela, em alguns segundos, tudo que tem de registro sobre aquele prescritor. Aqui eu tenho minha timeline do mês, que todas as visitas que eu estou fazendo, ela vai sendo colocada aqui, que horas foi, que dia foi. A minha timeline de hoje. Aquele é a auditoria do check-in, que aparece quando eu lanço uma visita e ela caiu na auditoria. Nesse caso aqui, aconteceu 39 quilômetros de distância, porque eu devo ter feito essa simulação da minha casa, que eu não moro em Belo Horizonte, e aí o prescritor que estava em Belo Horizonte lá no mapinha deu 39. Aí pode ser que o meu relatório está pontuando para mim que o endereço do prescritor está incorreto, eu vou lá e altero. Simples assim. Eu posso vir aqui, olha que legal, ó. Clico aqui no médico e vejo se o endereço está correto. Ah, é esse mesmo. Então o problema não foi endereço, foi que eu lancei do lugar diferente. E pode acontecer, às vezes eu encontrei com o médico na cafeteria e tal, vai dar. Não tem problema cair em auditoria, desde que eu tenha uma explicação. Se é cadastro, eu corrijo, tá tudo certo. Aqui é um mapa que eu gosto muito, assim, ó. Vou mostrar uma diferença, ó. Esse aqui eu tenho um painel todo da cidade. Repara que tem muitos pontinhos. Esse aqui eu tenho só os médicos que estão disponíveis na quarta-feira, de 11 a 2 da tarde, para receber visita. Então, se eu olhar aqui, esse prescritor atende quarta, de 11 a meio-dia, olha aí. Então, vamos supor, na vida real, a vida de propagandista, sair desse prescritor aqui agora. E ao sair desse prescritor, eu falo, gente, está faltando ainda, tenho 20 minutos aqui, eu acho que eu vou visitar mais um médico antes de almoçar. Aí eu atravesso a rua, venho nesse médico e tento visitar mais esse aqui, porque ele atende propagandista hoje, nesse horário. Então, isso pode me dar 1, 2 visitas a mais por dia, sem gastar energia e gasolina. Então, esse é o meu auditoria de visita. Gabriel, Oi. a Adriana levantou a mão. Adriana, pode falar. Sinceramente, uma única rescisão, quando a farmácia fica com um propagandista por 6 meses e não deu certo, ela não perdeu só 6 meses de salário e rescisão. Ela perdeu 6 meses da vida financeira dela, porque aquele projeto, quando restartado, vai começar do zero. Então, hoje em dia, o nosso maior patrimônio não é o dinheiro só, mas o tempo. Sim. E é isso que a ferramenta e a consultoria tentam entregar para os clientes. De novo, pode ter as duas ou pode ter só o aplicativo. Para quem tem a consultoria, obrigatoriamente eu dou o aplicativo no pacote. Bom, então aqui tem a parte de gestão de visita. Aqui é a gamificação, tá, gente? Que aqui está zerado, porque como é teste, não está sendo preenchido todo dia. Esse aqui, ó, ele é o terceiro da equipe. Mas é porque não está sendo preenchido. Ele é o 27º geral aqui da empresa, do geral do que usa o aplicativo. Se eu clicar aqui, tem um detalhamento, olha. Sua jornada na evolução Midora começa agora. Você está começando a sua evolução. Está precisando explorar a carreira. Você é um iniciante de campo, lógico. Eu sou o último aqui, quase estou entre os últimos aqui, ó. Meus pontos estão zerados, porque eu ganho ponto em visita, eu ganho ponto na qualidade do registro, eu ganho ponto na cobertura do painel, eu ganho ponto em fazer um roteiro produtivo, eu ganho ponto em consistência, que é retorno no médico, eu ganho prêmio em visitas totais, eu ganho ponto em visitas presenciais, eu ganho ponto em check-in válidos, eu ganho ponto em quantos prescritores no mês eu trabalho, eu ganho pontos de cadastro e ganho pontos em missões diárias, que é o que eu acho que a Jéssica relatou, que são as missões que todo dia você recebe pela manhã. Ó,
essa missão aqui. Realize pelo menos 6 visitas presenciais válidas com 12 visitas presenciais. Olha o sonho de qualquer empresa, 12 visitas presenciais. Você atinge a pontuação máxima. Então, para começar a pontuar, você tem que fazer 6 por dia. E para ganhar a maior parte do ponto, você precisa fazer 12. Se você ganha 70 pontos aqui. Isso aqui tudo, gente, quem cria é a IA, tá? Por isso que eu falo, esse robô é a IA que cria, é Midora Orienta que cria. Então, ontem eu estava na pauta falando assim, que o IA hoje na farmácia é algo que não tem como não usar. Para vendas se usa o tempo inteiro. Aqui é uma prova viva de uma IA. Aí eu tenho 20 pontos que eu ganho preenchendo o meu check-in bonitinho. Aqui, cada visita presencial ganha um ponto diferenciado, porque é uma visita presencial. Olha aqui o robozinho com o médico, que é o robô do Midora, o mascote do Midora Orienta. Completa 15 atividades durante o dia e ganha ponto. Cada ponto, cada registrinho de CRM que você preenche, você ganha 5 pontos. E aí, pessoal, tem muita gente que leva isso a sério, mais do que vocês imaginam. Tem uma menina outro dia que mandou uma mensagem e falou, Gabriel, você acabou com a minha vida. Porque eu já me cobro muito. Depois desse bendito desses pontos, eu fico desesperada para fazer os pontos durante o dia. Isso é legal, porque é uma brincadeira séria e que gera ganho para o propagandista e para a farmácia no final do dia. Aí eu tenho aqui a relação dos prescritores, um ponto legal aqui também, olha que coisa boa, principalmente para visitador novato. Isso aqui é um banco fake, tá? Mas tem poucos materiais. Existe, a gente dá consultoria também de material. Então, quando a farmácia contrata o nosso material, a gente já põe aqui para a farmácia. Quando a farmácia tem já uma equipe para produzir, ela mesmo preenche isso. Então, eu vou visitar a doutora Elisa, nutróloga. Aí ele está falando, olha, Gabriel, eu vou te dar 2 sugestões de material para a doutora Elisa. E você não entregou nada para ela até agora, 0 material entregue. Você pode entregar tanto SOP, que é síndrome do ovário policístico, ou resistência à insulina. Que legal, mas você me mostra o material para eu ver qual que eu vou entregar? Aí eu tenho aqui, atuação, eixo SOP. Aí vai ter o resumo e como que eu abordo esse conteúdo com o médico. Aqui já aparece quais foram os médicos que já receberam esse material de SOP. Aqui tem o drive para você visualizar o material. Aí eu vejo o material. Então, o nosso material, a gente toma um cuidado muito grande de ser científico, de ter referência, de ter desenho explicativo, de ter explicação de cada ativo que está na formulação, dosagem usual, e a gente personaliza isso para cada farmácia de manipulação que contrata material. Gabriel, não vou contratar material, não. A gente faz nosso material melhor do Brasil. Fica triste, não. Você pode pegar, você vai lá com a sua equipe e lança cada material dentro da farmácia. E outra coisa, no nosso caso, a gente faz sempre o material impresso e tem um link para assistir o treinamento de 10, 15 minutos. Então, imagine, eu vou levar o material de espiculite e até chegar no consultório eu vou ouvindo ali os pontos mais importantes da lâmina. Eu chego com o material fresquinho para falar para o médico. Se eu clico no material, eu sei quais médicos que receberam, que foi o que eu fiz. Quem já recebeu. E eu tenho controle também de estoque de lâmina. Para quem imprime, eu recomendo imprimir. Então, eu tenho tudo isso aqui na parte de material. E voltando aqui no prescritor. No prescritor, eu tenho desde material, eu tenho aqui a rede social dele, eu tenho o CRM lá do Midora, das 8 dimensões para preencher. A maior parte das perguntas não é por escrito, são escolhas, que se responde, não é digitação. Tem muito pouco campo para se digitar, mais é seleção, para ficar mais prático para o propagandista. A ferramenta, de uma maneira geral, gente, ela foi pensada no propagandista. E aqui é a IA que trabalha à noite, de madrugada para mim, que é a minha funcionária que não me cobra adicional noturno. À noite, ela pega todas as visitas do dia, dos CRMs que estão qualificados, e transforma aquela visita em informação. E traz aqui, faz o resumo de cada prescritor. Então, no final do dia, a IA vai lá e traduz o relatório sobre um resumo do prescritor, dica da próxima visita, uma pergunta que em função do que você falou, que a IA recomenda que você faça na próxima visita. Nada melhor do que começar uma visita com uma pergunta que seja interessante para o prescritor. O motivo do por que você tem que ir lá, prioridade alta para visitar o médico, 99 dias sem visita, potencial A, estágio frequente,
tem potencial de 11 a 30 fórmulas por dia, e ele não está mandando mais porque o preço ele está considerando que é alto. Então, aqui está a parte de IA, realmente de aconselhamento da IA. Deixa eu ver mais o que eu não mostrei. O BI do propagandista. Qual que é a cobertura? Então, nesse caso aqui, está 0,84% no mês. E em 90 dias, 2,52%. Como é um painel que não tem movimentação, a não ser demonstração, é isso. Tem os gráficos. Se eu clico aqui no gráfico, eu vejo quem é que preencheu o gráfico. Então, presencial com sucesso. Tem um médico só. Está aqui. Qualidade do CRM. Então, ele vai mostrar para mim quanto que tá, como é que está meu CRM preenchido. Está falando para mim que 74% desse CRM está sem preencher ainda. Resumo do dia, fechamento mensal, qual que foi meu fechamento do mês, quantas visitas eu fiz, tudo que eu fiz, todos os meus números vão vir aqui. Ritmo do mês e, por fim, deixa eu ver o que eu não mostrei aqui. Midora Academy é a área de treinamento. Então, todas as que tem aqui o robozinho é porque vai explicar como é que usa cada ferramenta e aqui vai vir as dicas de visita. Só clicar, vai para um site no YouTube, onde eu recebo o treinamento. A gente está tentando colocar treinamento de 10, 15 minutos para não ficar cansativo, mas à medida que toda semana a gente coloca aqui um treinamento aqui para o propagandista usar melhor a ferramenta ou aproveitar melhor o tempo de visita. E, por fim, e o mais importante, a praticidade do lançamento. Gabriel, como é que lança esse negócio aí? Venho aqui, lançar visita. Simples assim, nome do médico, que tipo de interação eu fiz com ele, aí tem uma explicação quando que eu uso cada interação. Foi com sucesso, é quando eu falo com ele. Se foi a primeira vez, eu ponho primeira visita realizada. Como eu falei com ele, vai abrir o campo para comentar a visita. Então, eu comento a visita. Posso comentar no final do dia, não tem problema, mas o importante é comentar. Qual é a estratégia? Pelo que aconteceu, o que eu vou fazer na próxima visita? Se ele me pediu o material, se eu deixei o material, ele vai falar para eu escolher o material. Aí eu vou colocar aqui SOP, que foi o material que está no material. O que o prescritor achou do material? Então, você nem precisa escrever que ele gostou. Salvou. Rápido assim. Em 30 segundos, você lançou uma visita. Como eu acabei de lançar a visita, já caiu aqui a visita que eu lancei agora, Medi 6. A gente tem todos os produtos da Colab, pessoal. A gente tem a seguinte situação. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Funciona assim. Hoje a gente tem 3 produtos muito bem definidos, já com os responsáveis por execução dos produtos. Nós temos uma consultoria só de material, tem farmácia que contratou só o material. Nós temos uma consultoria só do Midora Visita, que é o aplicativo. Nós temos uma que é o aplicativo mais material. E nós temos uma que é a consultoria que entra material e aplicativo. Gabriel, a gente produz nosso material. Aí entra a consultoria sem material. Por isso que o arranjo final de quanto que fica a consultoria e o que vai ter na consultoria depende muito da necessidade da farmácia. O que eu aprendi ao longo dessa vida? Nunca venda um produto que o cliente não usa ele todo. Então, não adianta fechar algum tipo de pacote com vocês que vocês não irão usar, porque isso vai ser ruim para os negócios de vocês e para os nossos negócios. Então, a gente monta o pacote conforme aquilo que a farmácia precisa. O que eu nunca faria? Contratar um propagandista e não ter material para ele levar no consultório. Porque o propagandista precisa levar algo de relevante para o consultório. Se ele não tem nada relevante, qual a justificativa que ele dá para o médico? Por que ele está ali? Então, tem muito propagandista, não sei se aqui tem algum, mas que sofre no dia a dia porque vai para a visita sem ter nada para levar. Aí vai para a Consulfarma, pega um monte de lâmina de um fornecedor e sai distribuindo. Só que lá não tem a logo da farmácia. Não, Gabriel, a gente compra uma etiqueta e prega por cima da lâmina da logo do fornecedor. Qual que é o problema disso? O médico fala assim, se faz gambiarra com a folha que está propagando a farmácia, imagine com produtos que estão manipulando. Se estão botando uma etiqueta nesse material, não tem nada a ver, não ornamenta com o material, imagine um ativo dentro da fórmula, que eu nem consigo ver.
Então, é fundamental, se vai montar uma equipe de propagandista, se vai estruturar a visita, ter um bom material. E aí o material é algo que a gente fornece exatamente porque na consultoria, só ter propagandista e orientação, não ter nada para entregar para o médico, é perda de dinheiro. Eu acho que o mais barato numa visita é o material. A gente faz um material de alta qualidade, com impresso, em gráfica. Vou ter ali uma média de custo ali, R$3, R$4 por material, considerando todo o pacote. O que é R$4 numa visita, gente? O custo com a mão de obra é muito maior. O custo de ficar 7 meses trabalhando sem trazer resultado é muito maior. Sucesso aí para vocês, no negócio de vocês e boa semana.